Uma menina inocente caminhando pela calçada. Um valentão armado com uma faca. E um ataque covarde que chocou uma cidade inteira. Mas o que esse agressor não sabia é que suas ações estavam prestes a despertar a fúria de um dos grupos mais temidos da região. Quando dezenas de motocicletas dos insanos MC cercaram o local, o homem que momentos antes se achava intocável sentiu o verdadeiro significado do medo. O que aconteceu naqueles minutos tensos mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Esta é a história real de como um ato de covardia contra uma criança desencadeou uma resposta que ninguém imaginava possível. Era uma tarde comum de quarta-feira no bairro da Penha, zona norte da cidade. O sol ainda brilhava forte às 3:30 da tarde e as calçadas estavam repletas de crianças voltando da escola. Entre elas estava Júlia, uma menina negra de apenas 9 anos, com tranças coloridas e uma mochila rosa nas costas. Ela caminhava sozinha pela Rua das Acácias, como fazia todos os dias, a apenas 3 quarteirões de sua casa. Júlia era conhecida no bairro. Sempre sorridente, cumprimentava os vizinhos, parava para fazer carinho nos cachorros que encontrava pelo caminho. Naquela tarde, ela parou em frente à padaria do seu Martins para comprar um pirulito com as moedas que guardava no bolso. Era parte de sua rotina. Uma rotina que, em questão de minutos, se transformaria em pesadelo. Do outro lado da rua, encostado em um muro pichado, estava Ratinho. Não era seu nome verdadeiro, mas era assim que todos o conheciam no bairro. Aos 32 anos, Ratinho era o tipo de homem que todos evitavam. Alto, forte, com cicatrizes no rosto e um olhar que gelava qualquer um. Ele tinha um histórico conhecido de agressões, ameaças e pequenos crimes que nunca resultavam em consequências reais. Naquela tarde, Ratinho estava visivelmente alterado. Alguns dizem que estava sob efeito de drogas. Outros afirmam que ele tinha acabado de discutir com alguém. O que ninguém esperava é que ele escolheria uma criança inocente para descontar sua raiva. Quando Júlia saiu da padaria, Ratinho atravessou a rua em sua direção. Testemunhas relatam que ele estava falando sozinho, gesticulando de forma agressiva. A menina, assustada, tentou desviar dele. Foi quando o impensável aconteceu. Ratinho puxou uma faca do cós da calça. Era uma faca grande de cozinha, com cabo de madeira escuro. Sem motivo aparente, sem provocação alguma, ele avançou contra a menina. Júlia tentou correr, mas ele foi mais rápido. A lâmina cortou o braço esquerdo da criança, rasgando a blusa da escola e abrindo um ferimento profundo que começou a sangrar imediatamente. O grito de Júlia ecoou pela rua. Um grito de dor, de terror, de incompreensão. Como uma criança de 9 anos poderia entender por que um homem adulto a atacaria sem razão? Dona Maria, a dona da quitanda na esquina, foi a primeira a reagir. Ela largou tudo e correu em direção à menina, gritando por ajuda. Seu Martins saiu da padaria com um cabo de vassoura nas mãos, pronto para enfrentar o agressor. Mas Ratinho já estava recuando, guardando a faca, com um sorriso perturbador no rosto. As pessoas se aglomeraram ao redor de Júlia. Ela sangrava muito. Alguém ligou para a emergência. Outro vizinho pegou uma toalha limpa para fazer pressão no ferimento. A menina chorava, chamava pela mãe, não entendia o que havia acontecido. Ratinho simplesmente caminhou para longe, sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Ele virou a esquina e desapareceu em direção ao seu barraco no final da rua. Ninguém o seguiu. Ninguém tentou impedi-lo. O medo era maior que a indignação naquele momento. A ambulância chegou 12 minutos depois. Parecia uma eternidade para todos que estavam ali. Júlia estava pálida, perdendo muito sangue. Os paramédicos trabalharam rapidamente, fazendo um curativo de emergência e colocando a menina na maca. Dona Maria, ainda em estado de choque, insistiu em acompanhá-la ao hospital, já que a mãe da menina ainda não havia sido localizada.
No hospital municipal, os médicos constataram que o corte era profundo, mas, por sorte, não havia atingido nenhuma artéria principal. Júlia precisaria de cirurgia para suturar corretamente o ferimento e evitar danos permanentes aos nervos do braço. Ela teria uma cicatriz que carregaria para o resto da vida. Quando a mãe de Júlia, Cláudia, chegou ao hospital meia hora depois, ela entrou em colapso. Como mãe solo, trabalhadora de supermercado, ela fazia de tudo para proteger sua filha. E agora, sua menina estava em uma maca de hospital, ferida por um homem que todos no bairro conheciam como violento e perigoso. As perguntas começaram a surgir. Por que esse homem ainda estava solto? Quantas pessoas ele já havia ameaçado? Quantas vezes a polícia foi chamada e nada aconteceu? Por que uma criança precisou ser ferida para que alguém prestasse atenção? Enquanto Júlia estava na sala de cirurgia, a notícia do ataque se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. As redes sociais explodiram com relatos, fotos, vídeos. A revolta era generalizada, mas havia também um sentimento de impotência. Todos sabiam que Ratinho tinha proteções. Diziam que ele prestava pequenos serviços para pessoas poderosas do bairro, que ele sabia coisas que não deveria saber, que denunciá-lo seria inútil e perigoso. Mas alguém decidiu que aquilo não ficaria assim. Alguém que conhecia pessoas que não tinham medo de Ratinho nem de suas proteções. Alguém que fez uma ligação que mudaria completamente o rumo desta história. A ligação foi para um membro dos Insanos MC. E quando os motociclistas receberam a notícia de que uma menina de 9 anos havia sido esfaqueada por um valentão covarde, algo se acendeu. Uma fúria antiga, um código de honra que não permitia que crianças fossem machucadas impunemente. As engrenagens começaram a girar, as motos começaram a roncar. E Ratinho, que naquele momento estava em seu barraco achando que mais uma vez sairia impune, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Para entender o que aconteceu depois, é preciso conhecer quem era Ratinho. Seu nome verdadeiro era Carlos Alberto dos Santos, mas ninguém o chamava assim há anos. O apelido veio da infância, quando ele era pequeno e franzino. Mas aquele menino magro se transformou em um homem grande, violento e profundamente perturbado. Ratinho cresceu no mesmo bairro onde atacou Júlia. Filho de pai alcoólatra e mãe ausente, ele passou a infância e adolescência nas ruas. Aos 15 anos, já tinha sua primeira passagem pela delegacia por roubo. Aos 18, respondeu por agressão contra um colega de escola. Aos 20, já era conhecido como alguém de quem era melhor se manter distante. Mas o que tornava Ratinho verdadeiramente perigoso não era apenas sua violência, era a proteção que ele tinha. Durante anos, ele trabalhou como olheiro para traficantes locais. Não era traficante ele mesmo, mas sabia quem era quem, onde estava cada coisa, quem pagava e quem devia. Esse conhecimento lhe dava uma espécie de blindagem. Além disso, Ratinho também fazia trabalhos sujos para comerciantes corruptos. Cobrava dívidas através de ameaças e violência. Intimidava concorrentes. Quebrava alguns ossos quando necessário. E sempre saía impune, porque as pessoas que ele servia tinham conexões com políticos locais e até com alguns policiais. Nos últimos 5 anos, pelo menos 8 denúncias formais foram feitas contra Ratinho. Agressões, ameaças, danos ao patrimônio, porte ilegal de arma branca, todas arquivadas ou resultando em penas alternativas que ele nunca cumpriu. O sistema parecia incapaz de lidar com ele. Dona Teresa, uma senhora de 70 anos, foi uma de suas vítimas. Ela tinha uma pequena loja de roupas na esquina. Quando se recusou a pagar a taxa de proteção que Ratinho exigia em nome de seus patrões, ele invadiu a loja, quebrou tudo e ameaçou queimar o estabelecimento com ela dentro. Dona Teresa fechou a loja uma semana depois e nunca mais voltou ao bairro.
Marcelo, um entregador de 23 anos, teve o crânio fraturado por Ratinho depois de uma discussão banal sobre uma vaga de estacionamento. O rapaz passou 2 semanas no hospital. Quando saiu, foi orientado pela própria família a não prestar queixa. O medo era maior que o desejo de justiça. Havia ainda as histórias que ninguém denunciava oficialmente. As mulheres que ele assediava e ameaçava. Os comerciantes que pagavam para ele não criar problemas. Os jovens que eram intimidados apenas por olharem na direção errada. Ratinho havia construído um reino de terror em um raio de poucas quadras. E o pior é que ele sabia disso. Ele se alimentava do medo alheio. Gostava de ver as pessoas desviarem o olhar quando ele passava. Sentia prazer em ser temido. No dia em que atacou Júlia, Ratinho estava especialmente alterado. Ele havia discutido com um de seus patrões, que o havia chamado de incompetente por causa de um trabalho mal feito. Essa humilhação, somada ao uso de drogas, criou uma bomba relógio. Quando ele viu Júlia, uma menina pequena, vulnerável, sozinha, algo em sua mente distorcida viu ali uma oportunidade de recuperar sua sensação de poder. Ele não a conhecia. Não tinha nada contra ela. Mas naquele momento, ela representava tudo o que ele poderia dominar e destruir sem consequências. Após o ataque, Ratinho voltou para seu barraco como se nada tivesse acontecido. Ele morava sozinho em uma construção precária no final da Rua das Palmeiras, uma viela estreita e mal iluminada. O barraco tinha apenas 2 cômodos, estava sempre sujo, cheirava a mofo e cigarro. As paredes eram cobertas com pôsteres de bandas de rock e mulheres seminuas. No canto, uma cama sem lençóis. Na mesa, garrafas vazias de cachaça e restos de comida. Ele acendeu um cigarro, ligou o som alto e se jogou no sofá rasgado. Na cabeça dele tudo estava sob controle. Mais uma vez, ele havia feito o que quis e sairia impune. As pessoas estavam com medo demais para fazer algo. A polícia não viria. Seus protetores cuidariam de qualquer problema. Mas o que Ratinho não sabia é que, desta vez, ele havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Ele havia ferido uma criança. E em algum lugar da cidade, pessoas estavam sabendo disso. Pessoas que não tinham medo dele. Pessoas que não se importavam com suas proteções. Pessoas que tinham seu próprio código de honra. A ligação que mudaria tudo foi feita por Dona Maria, a dona da quitanda. Ela conhecia um dos insanos MC através de seu filho, que trabalhava em uma oficina mecânica frequentada pelos motociclistas. Ela ligou para seu filho e, chorando, contou o que havia acontecido com Júlia. O filho, por sua vez, ligou para Caveira, um dos membros veteranos do clube. Caveira tinha 45 anos, era mecânico de profissão, pai de 3 filhos, casado há 20 anos. Mas ele também era membro dos Insanos MC havia mais de 20 anos. O clube era sua segunda família, e como qualquer família, tinha regras. Uma delas, talvez a mais importante, era que crianças eram intocáveis. Quando Caveira recebeu a ligação e soube do que havia acontecido, ele sentiu uma raiva profunda. Ele imaginou se fosse sua filha. Imaginou aquela menina inocente, ferida, sangrando, sem entender por quê. E então ele pegou seu telefone e começou a fazer outras ligações. Em menos de 1 hora, 23 membros dos Insanos MC sabiam da história. A reunião de emergência foi marcada para a sede do clube, um galpão nos fundos de uma oficina na zona industrial. Ali, sob a luz fraca de lâmpadas amareladas, cercados por motos reluzentes e pôsteres com o símbolo do clube, os homens se reuniram. Caveira contou a história completa. Mostrou as fotos que estavam circulando nas redes sociais. Júlia ensanguentada. O local do ataque. E então ele perguntou: "O que vamos fazer?" A resposta foi unânime. Aquilo não ficaria assim. Não importava quem protegia Ratinho.
Não importava se ele tinha conexões. Uma criança havia sido ferida e isso exigia resposta. Mas a resposta precisava ser calculada. Eles não eram criminosos, eram homens que seguiam um código. E esse código exigia que as coisas fossem feitas da maneira certa. A decisão foi tomada. Eles iriam até Ratinho, iriam confrontá-lo e iriam garantir que ele pagasse pelo que fez. Como exatamente isso aconteceria dependeria do próprio Ratinho. Mas uma coisa era certa, ele não sairia ileso desta vez. As motos começaram a roncar. Uma por uma, elas saíram do galpão. 23 Harleys, Hondas e Yamahas. 23 homens de jaqueta de couro com o emblema dos Insanos MC. Eles seguiram em formação pelas ruas da cidade, um espetáculo de poder e determinação. O som dos motores ecoava pelas avenidas, anunciando que algo estava prestes a acontecer. E enquanto isso, Ratinho continuava em seu barraco, alheio ao destino que se aproximava. Ele ainda achava que era intocável, mas em breve, muito em breve, ele descobriria o quão errado estava. Era um pouco mais de 6 horas da tarde quando o rugido das motos começou a se aproximar do bairro da Penha. O som era inconfundível. Não era uma ou duas motos, era um conjunto inteiro, dezenas delas rugindo em uníssono, cada motor perfeitamente afinado, cada ronco ecoando pelas ruas como um trovão mecânico. Os moradores saíram às janelas. Alguns à porta de casa, crianças apontavam, idosos franziram a testa, comerciantes pararam o que estavam fazendo. Todos sentiam que algo importante estava acontecendo. E quando viram a formação dos Insanos MC entrando no bairro, um arrepio coletivo percorreu a comunidade. Os Insanos MC eram conhecidos na região. Eles não eram um clube de criminosos, mas também não eram exatamente do tipo que se convida para um chá. Eram homens trabalhadores, mecânicos, operários, empresários, mas que compartilhavam uma paixão por motocicletas e um código de honra que vinha dos antigos clubes de motociclistas americanos. Irmandade, lealdade, respeito. E, acima de tudo, proteção aos mais fracos. Caveira liderava a formação, sua Harley Davidson Fat Boy preta reluzindo sob a luz do fim de tarde. Ao seu lado, Pitbull, um homem imenso de mais de 1,90 m, músculos tatuados e expressão fechada. Atrás deles, o resto do clube em perfeita sincronia. Eles já sabiam exatamente para onde ir. A informação havia sido precisa. Rua das Palmeiras, número 73. O barraco de Ratinho. Ninguém precisou perguntar direções. O bairro inteiro sabia onde aquele homem morava. Quando a caravana virou na Rua das Palmeiras, o som das motos reverberou entre as construções precárias. A rua era estreita, mal asfaltada, com buracos e esgoto a céu aberto em alguns trechos. As casas eram pequenas, algumas de alvenaria, outras de madeira. No final da rua, o barraco de Ratinho se destacava não por ser melhor, mas por ter um muro alto de blocos e uma porta de ferro. Os Insanos MC pararam suas motos em formação, bloqueando completamente a rua. O som dos motores cessou quase ao mesmo tempo, deixando um silêncio tenso no ar. 23 homens desceram de suas motos com movimentos precisos, calculados. Não havia pressa. Não havia nervosismo, apenas determinação. Dentro do barraco, Ratinho finalmente percebeu que algo estava errado. O som das motos o havia tirado de seu torpor. Ele foi até a janela e, através das frestas das tábuas velhas, viu a cena. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Seu corpo inteiro gelou. As mãos começaram a tremer. Ele sabia quem eram aqueles homens. Todos no bairro sabiam. E ele entendeu naquele momento que suas proteções não significavam nada, que seus patrões não estavam ali para salvá-lo, que ele estava sozinho, cara a cara com consequências reais pela primeira vez em muitos anos. Caveira caminhou até a porta de ferro. Não bateu, não gritou, apenas ficou ali, parado, esperando.
Os outros membros do clube se posicionaram ao redor do barraco, garantindo que não havia rota de fuga. Era como assistir a uma operação militar. Tão coordenada era a movimentação. Dentro do barraco, Ratinho considerou suas opções. Poderia tentar fugir pelos fundos, mas sabia que eles já teriam pensado nisso. Poderia tentar lutar, mas ele viu quantos eram. Poderia gritar por ajuda, mas quem viria socorrê-lo? As mesmas pessoas que ele aterrorizou por anos? A voz de Caveira finalmente quebrou o silêncio. Ela era grave, calma, mas carregava um peso que fazia cada palavra soar como uma sentença. Ratinho. Sabemos que você está aí. Você tem 2 minutos para abrir esta porta. Se não abrir, nós vamos abri-la por você. E você não vai gostar de como faremos isso. Ratinho respirou fundo. Suas mãos ainda tremiam. Ele considerou pegar a faca, mas sabia que seria inútil. Ele pensou em ligar para seus protetores, mas o telefone estava do outro lado do cômodo e parecia estar a quilômetros de distância. Seus joelhos estavam fracos. Pela primeira vez em muito tempo, Ratinho sentiu o que era estar do outro lado do terror. Os 2 minutos pareceram durar uma eternidade. Os vizinhos assistiam de suas janelas, alguns com celulares gravando. Ninguém chamou a polícia. Ninguém tentou intervir. Era como se todos soubessem que aquilo precisava acontecer. Que finalmente, alguém estava fazendo algo. Quando o relógio marcou os 2 minutos, Caveira deu um passo para trás e Pitbull se aproximou da porta. Com um único chute preciso, a fechadura de ferro foi arrancada. A porta se abriu com um estrondo e ali, do outro lado, estava Ratinho, encurralado contra a parede do fundo, o rosto pálido, os olhos arregalados, todo seu falso poder evaporado. Caveira entrou primeiro, seguido por mais 5 membros do clube. O interior do barraco era ainda mais deprimente do que parecia de fora. O cheiro de mofo, cigarro e sujeira era quase insuportável. Mas os homens não estavam ali para avaliar as condições de moradia de Ratinho. Estavam ali por Júlia. Caveira parou a poucos metros de Ratinho. Ele o estudou por um momento. Viu o homem que, horas atrás, havia sido capaz de atacar uma criança indefesa com uma faca. E agora, este mesmo homem estava visivelmente tremendo, incapaz de sequer manter contato visual. "Você sabe por que estamos aqui?", disse Caveira. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ratinho tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Ele tentou de novo. Eu não sabia. Ela era só uma criança. Eu estava alterado. Eu não queria." "Não queria?", interrompeu Caveira. "Você não queria? Você não tropeçou e caiu com uma faca na mão que acidentalmente cortou o braço de uma menina de 9 anos. Você escolheu. Você viu uma criança indefesa e escolheu atacá-la." Ratinho não tinha resposta para isso, porque era verdade. Todas as suas desculpas, todas as suas justificativas eram vazias diante da realidade fria e dura do que ele havia feito. Pitbull deu um passo à frente, seus músculos tensionados. A vontade de partir para cima de Ratinho era visível em cada fibra de seu corpo, mas Caveira levantou a mão, um sinal para esperar. Ele tinha um plano. E não envolvia simplesmente espancar o homem, por mais que ele merecesse. "Você tem 2 opções", disse Caveira. "Primeira opção, nós te entregamos para a polícia. Vamos garantir que todas as testemunhas prestem depoimento. Vamos garantir que as fotos, os vídeos, tudo chegue às autoridades. E vamos garantir que desta vez você não escape. Seus protetores não poderão fazer nada porque a cidade inteira estará assistindo." Ratinho engoliu seco. Ele sabia que isso significaria prisão. Real desta vez. Anos dela, provavelmente. "Segunda opção", continuou Caveira, e sua voz ficou ainda mais fria. "Nós fazemos justiça do nosso jeito. Aqui. Agora. E você vai descobrir como é ser atacado por alguém maior e mais forte do que você.
Você vai sentir o que aquela menina sentiu, só que multiplicado. Então, nós te entregamos para a polícia do mesmo jeito. O silêncio no barraco era absoluto. Lá fora, os outros membros do clube esperavam. A rua inteira esperava. Era como se o bairro todo estivesse prendendo a respiração, aguardando o que aconteceria a seguir. Ratinho caiu de joelhos, literalmente. Suas pernas cederam e ele desabou no chão sujo de seu barraco. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento verdadeiro. Eram lágrimas de medo, de terror puro, de um homem que finalmente entendeu que não era tão intocável quanto pensava. "Por favor", ele sussurrou, "por favor, eu vou fazer o que vocês quiserem. Vou me entregar. Vou confessar tudo. Só não, por favor." Caveira observou o homem desmoronado a seus pés. Parte dele queria aceitar a segunda opção. Queria que Ratinho sentisse na pele o que era ser vítima. Mas ele sabia que isso os colocaria no mesmo nível do valentão. E os insanos MC tinham princípios. Tinham um código. E esse código não incluía se tornar o que eles combatiam. "Você vai se entregar", disse Caveira finalmente. "Mas não vai ser só isso. Você vai confessar tudo, todos os seus crimes, todas as pessoas que você ameaçou, agrediu, aterrorizou, e vai fazer isso publicamente, aqui e agora, com todo mundo gravando. E então nós te levamos para a delegacia pessoalmente." Ratinho acenou com a cabeça freneticamente. Qualquer coisa. Qualquer coisa para evitar o outro destino que havia sido oferecido. E mais uma coisa. Caveira se inclinou, ficando na altura dos olhos de Ratinho. "Se você voltar para este bairro, se você ameaçar alguém, se você sequer olhar para uma criança de forma errada, não vai ter segunda chance, não vai ter polícia para te salvar, não vai ter protetores, vai ser só você e nós. E desta vez não vamos perguntar, entendeu?" Ratinho entendeu. Cada palavra, cada ameaça implícita, cada promessa de consequências reais. Ele entendeu perfeitamente. Do lado de fora, os membros do clube trouxeram Ratinho para a rua. O homem estava destroçado, mal conseguia caminhar. Os vizinhos observavam, alguns com os celulares erguidos, gravando cada segundo. E ali, na frente de todos, Ratinho confessou. Falou sobre Júlia, sobre Dona Teresa, sobre Marcelo, sobre todas as pessoas que ele havia machucado ao longo dos anos. Sua voz era fraca, quebrada, mas cada palavra foi registrada. Quando terminou, Caveira fez uma ligação. Não para a polícia comum, mas para um contato que ele tinha na corregedoria. Alguém que não estava na folha de pagamento dos protetores de Ratinho. Alguém que realmente se importava com justiça. 30 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Mas não eram viaturas comuns. Eram da corregedoria, com agentes que já estavam investigando corrupção no bairro. A chegada dos insanos MC e a confissão pública de Ratinho tinham-lhes dado exatamente o que precisavam. Ratinho foi colocado na viatura, algemado, cabisbaixo. Ele olhou uma última vez para os insanos MC. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas derrota e medo, muito medo. As viaturas partiram, levando Ratinho para um destino que ele sempre achou que conseguiria evitar. E os insanos MC ficaram ali, no meio da rua, cercados pelos moradores, que agora os olhavam com uma mistura de medo, respeito e, surpreendentemente, gratidão. Caveira montou em sua moto. Deu a partida. O rugido do motor cortou o silêncio da noite que começava a cair. Um por um, os outros membros fizeram o mesmo. E então, tão rapidamente quanto chegaram, eles partiram, deixando para trás um bairro que nunca mais seria o mesmo. A notícia do que havia acontecido se espalhou pela cidade com uma velocidade impressionante. Os vídeos gravados pelos moradores foram compartilhados milhares de vezes nas redes sociais em questão de horas. A confissão de Ratinho. Os insanos MC cercando o barraco. A entrega dele à polícia. Tudo estava documentado, disponível para qualquer um ver. Os portais de notícia começaram a repercutir o caso ainda naquela noite.
Clube de motociclistas faz justiça após ataque à criança. Se valentão que esfaqueou menina é capturado por motociclistas. Insanos MC. Heróis ou vigilantes? As manchetes se multiplicavam, cada uma com um ângulo diferente da mesma história explosiva. Na delegacia da Corregedoria, Ratinho estava sendo interrogado. Desta vez, não havia advogados pagos por seus protetores. Não havia telefonemas misteriosos resultando em sua liberação. Os agentes que o interrogavam tinham todos os vídeos, todas as confissões públicas. Ele não tinha para onde correr. Durante o interrogatório, Ratinho falou mais do que deveria. Com medo das consequências e desesperado para conseguir algum tipo de acordo, ele entregou nomes, os comerciantes corruptos que o pagavam para intimidar concorrentes, os traficantes para quem ele trabalhava como olheiro, e até mesmo 2 policiais que recebiam propina para ignorar suas atividades criminosas. O que começou como o caso de uma menina esfaqueada estava se transformando em uma investigação muito maior sobre corrupção e criminalidade organizada no bairro. A Corregedoria estava surpresa com a quantidade de informações que Ratinho forneceu. Era como se uma represa tivesse se rompido e agora tudo estava vazando de uma vez. Enquanto isso, no hospital, Júlia havia saído da cirurgia. O procedimento foi bem sucedido. Os médicos conseguiram suturar o ferimento profundo e, com fisioterapia, ela recuperaria completamente os movimentos do braço. Mas a cicatriz permaneceria. Uma marca física de um trauma que levaria muito mais tempo para curar. Cláudia, a mãe de Júlia, estava ao lado da cama, segurando a mão da filha enquanto ela dormia sob efeito dos anestésicos. Cláudia havia chorado tanto que seus olhos estavam inchados e vermelhos. Mas agora, enquanto segurava a mão de sua filha e sentia o pulso constante, ela também sentia algo mais. Alívio. Alívio porque Júlia estava viva. Alívio porque, finalmente, o homem que a feriu estava preso. E uma gratidão profunda por aqueles motociclistas que fizeram o que o sistema não conseguiu fazer durante anos. Quando os repórteres conseguiram o número de Cláudia e começaram a ligar, ela desligou na maioria das vezes. Mas uma jornalista conseguiu convencê-la a falar. Com a voz ainda fraca de tanto chorar, Cláudia disse: "Eu não sei quem são esses homens dos Insanos MC. Nunca os conheci pessoalmente, mas eles fizeram por minha filha o que ninguém mais fez. Eles a protegeram quando o sistema falhou, e por isso serei eternamente grata." Esta declaração foi ao ar no noticiário das 10 da noite e viralizou instantaneamente. Os comentários se dividiram. Muitos apoiavam completamente os Insanos MC, chamando-os de heróis, de verdadeiros protetores da comunidade. Outros alertavam sobre os perigos do vigilantismo, argumentando que tomar a lei nas próprias mãos, por mais justa que pareça a causa, era perigoso e podia criar precedentes problemáticos. Especialistas em segurança pública foram convidados para debater o caso nos programas de televisão. Alguns defendiam que os Insanos MC haviam agido dentro dos limites da lei, já que não agrediram Ratinho e o entregaram às autoridades. Outros argumentavam que a intimidação em si já era problemática e que poderia resultar em consequências legais para os membros do clube. O prefeito da cidade foi pressionado a se pronunciar. Em uma entrevista coletiva apressada, ele condenou a violência contra Júlia e prometeu reforçar o policiamento no bairro. Mas quando perguntado sobre a ação dos Insanos MC, ele hesitou. Ele não podia publicamente apoiar vigilantismo, mas também não podia condenar homens que fizeram o que a polícia, sob sua administração, falhou em fazer durante anos. Na sede dos Insanos MC, os membros se reuniram novamente. Eles sabiam que consequências poderiam vir. Investigações, processos, problemas. Mas nenhum deles se arrependia. Para eles, o código era claro.
Crianças eram intocáveis. E qualquer um que cruzasse essa linha enfrentaria consequências. Caveira, em particular, estava recebendo mensagens de todo o país. Outros clubes de motociclistas entrando em contato, expressando apoio, pessoas comuns mandando mensagens de agradecimento, mas também ameaças. Pessoas ligadas a Ratinho, aos seus antigos protetores, prometendo retaliação. Caveira não estava com medo. Ele havia enfrentado coisas piores, mas ele também era prudente. Ele sabia que agir impulsivamente poderia colocar todo o clube em risco. Então ele reforçou a segurança. Garantiu que todos os membros estivessem vigilantes. E esperou para ver como as autoridades responderiam. A resposta veio 3 dias depois. O delegado da corregedoria convocou Caveira para uma reunião. Não era uma convocação oficial, não era um interrogatório, era um convite. Caveira foi, acompanhado de 2 advogados do clube. Na delegacia, o delegado foi direto ao ponto. "Vocês colocaram a gente em uma posição difícil", ele disse. "Por um lado, vocês fizeram nosso trabalho por nós. Capturaram um criminoso que estava solto há anos. Por outro lado, vocês assumiram um risco enorme. Se tivesse dado errado, se vocês tivessem agredido ele, se alguém tivesse se machucado, estaríamos tendo uma conversa muito diferente." Caveira escutou em silêncio. Ele sabia que o delegado estava certo. Eles haviam arriscado muito, mas ele também sabia que se não tivessem agido, Ratinho provavelmente estaria livre até agora. "Vou ser honesto com você", continuou o delegado. "Não vou abrir inquérito contra você ou seu clube. Vocês não agrediram ninguém. Vocês não quebraram nenhuma lei tecnicamente. Mas isso não pode virar rotina. Vocês não podem se tornar uma polícia paralela, porque aí sim terei que agir." Caveira concordou. Ele nunca teve intenção de transformar os insanos MC em um grupo vigilante. Aquilo foi uma situação específica, uma criança ferida, um sistema que falhou. Mas ele entendeu o recado. Enquanto isso, a história de Júlia continuava a tocar corações pela cidade. Uma campanha de doações foi iniciada para ajudar com os custos médicos e para garantir que ela tivesse apoio psicológico para lidar com o trauma. Em menos de uma semana, foram arrecadados mais de R$200 mil. Muito mais do que o necessário. O excedente seria usado para criar um fundo de apoio a outras crianças vítimas de violência no bairro. Os insanos MC, que inicialmente queriam permanecer anônimos, foram localizados pelos organizadores da campanha. Eles foram convidados para a cerimônia de entrega simbólica dos recursos para Cláudia e Júlia. Inicialmente, Caveira recusou. Ele não havia feito aquilo por reconhecimento. Mas Cláudia insistiu. Ela queria conhecer os homens que protegeram sua filha. Queria agradecer pessoalmente. A cerimônia foi pequena, discreta, mas emocionante. Júlia, ainda com o braço enfaixado, estava tímida ao lado da mãe. Quando Caveira e outros membros do clube entraram, ela se escondeu atrás de Cláudia. Eles eram homens grandes, intimidadores em suas jaquetas de couro. Mas quando Caveira se ajoelhou na frente de Júlia e gentilmente perguntou como ela estava, a menina viu algo diferente. Viu bondade nos olhos dele. Viu preocupação genuína. "Você está bem, pequena?" Caveira perguntou com voz suave. Júlia acenou com a cabeça. "Meu braço dói um pouco, mas a doutora disse que vai sarar." "Vai sarar sim." Caveira sorriu. "E sabe o que mais? Aquele homem que te machucou nunca mais vai te machucar de novo. Nunca mais." Júlia olhou para ele com olhos grandes e sérios. "Você prometeu?" "Eu prometo", Caveira disse, e era uma promessa que ele pretendia cumprir. Cláudia estava chorando novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Ela abraçou Caveira, depois Pitbull, depois cada um dos membros do clube que estavam presentes. "Obrigada", ela sussurrava repetidamente. "Muito obrigada." As fotos daquele encontro também viralizaram.
A imagem de Júlia, pequena e frágil, ao lado daqueles motociclistas enormes e imponentes, mas todos com sorrisos genuínos, tocou milhões de pessoas. Era uma imagem poderosa de proteção, de comunidade, de humanidade onde menos se esperava encontrar. Mas nem tudo eram flores. Os antigos protetores de Ratinho estavam furiosos. Alguns deles estavam sendo investigados com base nas informações que ele forneceu. Eles culpavam os insanos MC por terem iniciado essa cadeia de eventos. Ameaças foram feitas, algumas sutis, outras nem tanto. Uma noite, o carro de Caveira foi vandalizado. Vidros quebrados, pneus furados, uma mensagem rabiscada na lataria. Cuidado! Ele reportou à polícia, que aumentou o patrulhamento na área. Mas Caveira sabia que aquilo era só o começo. Pessoas poderosas estavam sendo expostas, e pessoas poderosas não gostavam de perder. O clube se preparou. Eles não iriam iniciar conflitos, mas estavam prontos para se defender. A sede foi equipada com câmeras de segurança. Os membros começaram a andar em grupos maiores, e todos ficaram alerta. Mas algo interessante aconteceu. A comunidade, que agora via os insanos MC como protetores, também começou a protegê-los. Quando estranhos apareciam fazendo perguntas sobre os membros do clube, os moradores não respondiam. Quando carros suspeitos rondavam a área, eles ligavam para alertar. Uma simbiose havia se formado entre o clube e o bairro. E Ratinho? Ele foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, lesão corporal grave, porte ilegal de arma branca, ameaça e uma lista de outros crimes que os investigadores compilaram com base em suas confissões e nos depoimentos das vítimas que finalmente tiveram coragem de falar. Não havia chance de liberdade desta vez. Mesmo seus antigos protetores o haviam abandonado. Ele era um passivo agora, alguém que sabia demais e que poderia entregar ainda mais gente. Na prisão provisória, Ratinho era um homem quebrado. A arrogância havia desaparecido completamente. Ele sabia que passaria anos, talvez décadas, atrás das grades. E diferente de suas vítimas, ninguém sentia pena dele. Ninguém iniciou campanha para ajudá-lo. Ninguém ligou perguntando como ele estava. Ele estava sozinho, confrontando as consequências de uma vida inteira de violência e terror. E enquanto ele definhava em uma cela fria, Júlia estava em casa, rodeada de amor, apoio e esperança. Seu braço estava sarando. Seu espírito, embora ferido, estava sendo cuidado por psicólogos especializados em trauma infantil, pagos pela campanha de doações. Ela ainda tinha pesadelos. Ainda ficava assustada com movimentos bruscos. Mas ela estava viva, estava segura. E estava rodeada por pessoas que garantiriam que ela teria a chance de ser criança novamente, de voltar a sorrir sem medo. A história de Júlia e dos insanos MC havia se tornado símbolo de algo maior, do poder da comunidade, da importância de proteger os vulneráveis e da coragem necessária para enfrentar aqueles que se acham acima da lei. Era uma história que faria as pessoas pensarem, debaterem e, esperançosamente, agirem quando vissem injustiça acontecendo ao seu redor. 6 meses se passaram desde aquela tarde fatídica. O bairro da Penha havia mudado de formas que ninguém poderia ter previsto. A Rua das Acácias, onde Júlia foi atacada, agora tinha câmeras de segurança instaladas em cada esquina, doadas por empresários locais que se sensibilizaram com a história. O comércio local havia se unido para criar um sistema de vigilância comunitária, onde todos cuidavam uns dos outros. Júlia voltou à escola 3 meses após o ataque. Foi um dia difícil. Ela estava nervosa, apreensiva. As outras crianças sabiam o que havia acontecido. Era impossível não saber, dada a repercussão do caso. Mas ao invés de tratá-la como uma vítima frágil, seus colegas a abraçaram como uma sobrevivente. Ela havia se tornado, de certa forma, um símbolo de resiliência para aquela comunidade. A cicatriz em seu braço era visível sempre que ela usava manga curta.
No início, Júlia tentava escondê-la, mas sua psicóloga, doutora Mariana, trabalhou com ela para ressignificar aquela marca. Não é uma cicatriz de fraqueza, doutora Mariana lhe disse. É uma cicatriz de sobrevivência. É a prova de que você é mais forte do que o pior dia da sua vida. Com o tempo, Júlia começou a aceitar isso. Ela ainda tinha dias ruins, ainda tinha pesadelos ocasionais, ainda pulava quando ouvia barulhos súbitos. O trauma não desaparece da noite para o dia, mas ela estava aprendendo a viver com ele, a não deixar que definisse quem ela era. Cláudia, sua mãe, também havia mudado. Ela sempre foi uma mulher forte. Teve que ser, criando uma filha sozinha em um bairro difícil. Mas o ataque a Júlia a transformou de maneiras que ela não esperava. Ela se tornou ativista comunitária, trabalhando com outras mães para criar espaços seguros para crianças no bairro. Ela organizou palestras sobre segurança, conseguiu que a prefeitura instalasse melhor iluminação nas ruas e se tornou uma voz poderosa, defendendo os direitos das crianças em comunidades carentes. O dinheiro arrecadado pela campanha, o excedente que havia sobrado, foi usado para criar o Fundo Júlia, um fundo permanente para apoiar crianças vítimas de violência no bairro e em outras comunidades similares. Cláudia ajudava a administrá-lo, garantindo que cada real fosse usado para fazer diferença real na vida de crianças que passavam por situações traumáticas. Quanto aos insanos MC, eles voltaram à sua rotina normal. Trabalho durante a semana, passeios de moto nos fins de semana, encontros na sede do clube. Mas algo havia mudado também para eles. Eles haviam descoberto um propósito além da irmandade e da paixão por motocicletas. Eles haviam descoberto o poder que tinham de fazer diferença. Caveira, em particular, levou isso a sério. Ele começou a trabalhar com organizações locais, usando a presença intimidadora do clube para fins positivos. Eles faziam rondas voluntárias perto das escolas na hora da saída, garantindo que as crianças chegassem em casa em segurança. Organizavam eventos comunitários, arrecadavam fundos para instituições de caridade. O clube, que antes era visto com desconfiança por muitos, agora era respeitado e até admirado pela comunidade. Claro que nem todos aprovavam. Havia ainda aqueles que argumentavam que os insanos MC haviam cruzado uma linha perigosa, que haviam estabelecido um precedente problemático. E talvez tivessem razão. A linha entre justiça e vigilantismo é tênue e perigosa. Mas para aqueles que viviam no bairro, que haviam visto Júlia ser atacada, que haviam convivido com o terror imposto por Ratinho durante anos, a ação do clube havia sido necessária e justa. O julgamento de Ratinho aconteceu 5 meses após o ataque. Foi um processo rápido, dada a quantidade de evidências contra ele. As confissões gravadas, os depoimentos das testemunhas, os registros médicos de Júlia, tudo pintava um quadro inequívoco de culpa. Cláudia estava presente no tribunal durante toda a audiência. Júlia não foi. Ela era muito jovem, e o juiz decidiu poupá-la do trauma adicional. Mas Cláudia estava lá, representando sua filha, garantindo que a justiça fosse feita. Quando o juiz leu a sentença, 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, lesão corporal grave e outros crimes, Cláudia finalmente sentiu que podia respirar. Não era apenas sobre punição. Era sobre garantir que Ratinho não pudesse machucar mais ninguém, que outras mães não teriam que passar pelo que ela passou, que outras crianças estariam seguras. Ratinho, ao ouvir a sentença, não demonstrou nenhuma emoção. Ele estava vazio por dentro. 6 meses de prisão provisória, de solidão, de confrontar o que havia feito, o haviam quebrado completamente. Quando foi levado de volta à cela, ninguém olhou para trás. Ninguém chorou por ele. Ele havia sido um terror para muitos durante anos, e agora era apenas mais um número no sistema prisional. A história, porém, continuava a reverberar muito além do bairro da Penha.
Ela havia inspirado outras comunidades a se organizarem, a não aceitar passivamente a violência e o crime. Clubes de motociclistas em outras cidades começaram a adotar programas similares de vigilância comunitária e proteção infantil. Políticos começaram a discutir seriamente sobre como melhorar a segurança em bairros carentes e como garantir que criminosos com proteções não ficassem impunes. Documentaristas procuraram Cláudia e os Insanos MC para fazer um filme sobre a história. Após muita consideração, eles aceitaram, mas com uma condição. Qualquer lucro do documentário seria doado para o Fundo Júlia e outras organizações que trabalhavam com crianças vítimas de violência. Eles não queriam lucrar com o trauma de Júlia. Queriam que a história servisse para ajudar outros. Um ano após o ataque, no aniversário de 10 anos de Júlia, uma festa foi organizada. Não era apenas uma celebração de aniversário. Era uma celebração de sobrevivência, de comunidade, de esperança. Compareceram dezenas de pessoas, vizinhos, professores, amigos e, é claro, os Insanos MC. Caveira e outros membros do clube chegaram com um presente especial. Eles haviam mandado customizar uma bicicleta para Júlia. Era linda, rosa com detalhes prateados, com o símbolo dos Insanos MC discretamente pintado no quadro. Mas o mais especial era a plaquinha no guidão, com as palavras: "Para Júlia, a menina mais corajosa que conhecemos." Quando Júlia viu a bicicleta, seus olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Ela abraçou Caveira com força, sussurrando um "obrigada", que carregava muito mais peso do que 2 palavras normalmente carregariam. "Você merece, pequena." Caveira disse com um nó na garganta: "Você merece isso e muito mais." A festa foi alegre, cheia de risadas e música. Por algumas horas, o trauma e a dor ficaram em segundo plano. Julia era apenas uma menina de 10 anos, comemorando seu aniversário, rodeada de pessoas que a amavam e a protegiam. Mas quando a noite caiu e os convidados começaram a ir embora, Cláudia puxou Caveira de lado. "Eu queria te agradecer de novo," ela disse. "Não só pelo que você fez naquele dia, mas por tudo que veio depois, por continuar presente, por se importar." Caveira balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Júlia é especial. E o que aconteceu com ela não podia ficar assim. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. Mas muitas pessoas não fizeram," Cláudia respondeu. "Muitas pessoas viram, souberam e não fizeram nada. Você e seu clube fizeram, e isso fez toda a diferença." Enquanto Caveira dirigia de volta para casa naquela noite, ele refletiu sobre os eventos do último ano, sobre como uma tarde terrível havia se transformado em algo inesperadamente significativo, sobre como uma menina ferida havia se tornado símbolo de resiliência, sobre como um clube de motociclistas havia descoberto um propósito maior. Ele pensou também sobre as críticas que haviam recebido, sobre as acusações de vigilantismo, sobre os debates acalorados sobre se haviam feito a coisa certa. E ele concluiu que sim, talvez tivessem cruzado uma linha, talvez tivessem estabelecido um precedente perigoso. Mas quando ele pensava em Júlia, em seu sorriso naquela festa de aniversário, em como ela estava aprendendo a viver novamente sem o peso constante do medo, ele sabia que faria tudo de novo. Porque no final, tratava-se de proteger os vulneráveis, de garantir que crianças pudessem ser crianças, de não permitir que a violência e o terror dominassem comunidades inteiras. E se isso significava que, às vezes, em situações extremas, quando o sistema falhava, pessoas comuns tinham que se levantar e agir, então que assim fosse. A história de Júlia e dos Insanos MC não tinha um final perfeito. Cicatrizes permaneciam, físicas e emocionais. Debates continuavam sobre os limites da justiça e da ação comunitária. Mas havia esperança. Havia a prova de que quando pessoas se unem,
Quando se recusam a aceitar a injustiça passivamente, mudanças reais podem acontecer. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira lição desta história. Que nenhum de nós está sozinho. Que comunidades podem ser poderosas quando se unem. Que proteger os vulneráveis não é apenas responsabilidade do Estado, mas de todos nós. E que, às vezes, a justiça vem dos lugares mais inesperados, como do rugido de motocicletas em uma tarde comum que se transformou em extraordinária. Júlia cresceria. Ela teria uma vida plena, cheia de desafios e vitórias. A cicatriz em seu braço seria um lembrete permanente daquele dia terrível, mas seria também um lembrete de que ela sobreviveu, que ela foi protegida, que em seu momento mais vulnerável, quando um adulto cruel a atacou, outros adultos, estranhos que não a conheciam, se levantaram para garantir que justiça fosse feita. E essa é uma lição que ela carregaria para sempre. Assim como todos nós devemos carregar a lição de que nossa humanidade é medida não pelo que fazemos quando é fácil, mas pelo que fazemos quando é difícil. Não por como tratamos aqueles que podem nos retribuir, mas por como protegemos aqueles que não podem se proteger sozinhos. Esta é a história de Júlia. É a história dos insanos MC. Mas mais importante, é a história de uma comunidade que decidiu que já era o suficiente, que recusou a aceitar que a violência contra crianças era apenas parte da realidade. E que, ao se levantar, mudou não apenas o destino de uma menina, mas plantou sementes de mudança que continuariam a crescer por muitos anos. Porque, no final, não se trata apenas de um momento. Trata-se do que construímos a partir desse momento. E no caso de Júlia, dos Insanos MC e da comunidade da Penha, o que foi construído foi algo raro e precioso: esperança. Esperança de que a justiça é possível, de que comunidades podem se proteger, de que mesmo nos lugares mais improváveis, heróis podem emergir. E essa esperança, mais do que qualquer outra coisa, é o verdadeiro legado desta história. Esta história nos faz questionar tudo aquilo que julgamos saber sobre justiça, comunidade e redenção. Uma menina inocente ferida, um clube de motociclistas temido por muitos, e uma resposta que ninguém esperava. Agora queremos saber sua opinião sincera. Você acredita que os insanos MC agiram corretamente? A justiça tradicional teria sido suficiente neste caso? Até onde pode ir a proteção comunitária sem se transformar em vigilantismo perigoso? Deixe sua opinião nos comentários. Este é um espaço de debate respeitoso e queremos ouvir todos os pontos de vista. Sua perspectiva importa e pode enriquecer esta discussão fundamental sobre justiça e sociedade. Se esta história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias reais que mexem com nossas convicções. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde revelamos outro caso surpreendente que desafia tudo o que pensamos saber sobre certo e errado.